Bom dia, gente. Como agora estamos passando por pandemia e tudo mais, eu pensei em várias maneiras de passar a matéria para vocês, mas eu acho que a maneira que vai ficar mais didática e que vocês menos vão estranhar vai ser as videoaulas, tá? Vou tentar fazer desse formato e vocês vão me dando feedback se vocês estão gostando, se não, a gente vai adequando, tá? A primeira matéria que a gente vai ver vai ser figuras planas semelhantes. A gente está lá no 4º capítulo, começando agora. E essa explicação vai dar o embasamento para vocês fazerem os exercícios ali a partir da ação número 1, tá? O que são figuras planas semelhantes? A gente já viu lá no Teorema de Tales que semelhança não é igualdade, tá? Semelhança são proporcionalidades, igual a gente fazia lá no Teorema de Tales, lembra? Que tinha lá as retas paralelas e o feixe transversal. É a mesma sequência que a gente vai ver agora, tá? Para uma figura ser considerada semelhante à outra, porque semelhanças são sempre em relação a comparações, tá? É aí que a gente vai saber se a figura é semelhante ou não é semelhante. Para que duas figuras sejam consideradas semelhantes, elas devem ter necessariamente, tá? Ângulos correspondentes. O que são ângulos correspondentes? Os ângulos têm que ser iguais, tá? Dessas duas figuras que nós vamos comparar. E medidas igualmente proporcionais. O que são medidas igualmente proporcionais? As razões, toda vez que eu disser razão, vocês pensem em divisão, a gente já viu isso também. As razões entre os lados proporcionais são sempre as mesmas, tá? Então, se eu pego o lado de uma das figuras e comparo ao lado da outra figura, eles têm que ter a mesma proporcionalidade, tá? A mesma razão. Aqui nós temos exemplos disso que eu acabei de falar. Aqui eu tenho um quadrado e aqui eu tenho um retângulo. Será que essas figuras são semelhantes? Será que elas têm essa proporcionalidade? Nós vamos analisar dois pontos aqui. Primeiro, os ângulos são iguais? Porque aqui eu disse para vocês que os ângulos precisam ser iguais, precisam ser correspondentes. Os ângulos são iguais? Vamos ver. Ângulo de 90, 90, 90, 90. Beleza. E do outro lado, 90, 90, 90, 90. Então, os ângulos realmente são iguais. Então, nesse ponto, ok. Mas eu preciso de mais uma coisa para ver se ela é semelhante, que é a proporcionalidade entre os lados. Para eu saber se uma figura tem essa proporcionalidade entre os dois lados, eu vou pegar os lados correspondentes. Esse 5 está para 6, 5 está para 6, assim como 5 está para 10. Assim como 5 está para 10. Dividir, aqui vocês já conseguem visualizar que essa igualdade é falsa, né? Porque 5 dividido por 6 dá 0,83 aproximadamente. E 5 dividido por 10 dá meio. Então, essa igualdade é uma igualdade falsa e se o ângulo está ok e os lados não, essa figura não é semelhante, tá? Então, essas figuras aqui, elas não são semelhantes. Agora, vamos aqui para a figura de baixo. Eu tenho um quadrado e tenho um losango. Os lados, você percebe proporcionalidade entre os lados. Como assim? O 2 está para 4, assim como o 2 está para 4, tá? Eles aumentaram proporcionalmente. Eles aumentaram o dobro. A proporção meio e meio. Ok, então eles são proporcionais. E aí que entra essa parte aqui, ó. As razões entre os lados proporcionais são sempre as mesmas. Então, tanto faz eu pegar esse 2 com esse 4, esse 2 com esse 4, esse 2 com esse aqui e esse 2 com esse último 4, minha proporção vai ser sempre meio para meio, tá? Então, os lados são proporcionais? São. E os ângulos são os mesmos? Não são proporcionais, tem que ser os mesmos. Não, porque aqui no quadrado eu tenho 4 ângulos de 90 graus. E aqui no retângulo eu já sei que não é um ângulo de 90 graus, porque é como se eu pegasse o quadrado e puxasse ele para o lado. Tá? Ele fez uma angulação aqui. Então, como o ângulo não é o mesmo, apesar dos lados serem proporcionais, essa figura não é semelhante também. E vamos aqui para a última figura, que são dois trapézios. Mesma coisa também, nós vamos verificar os ângulos e verificar os lados. Na apostila de vocês, eles já colocaram os ângulos de 90 graus aqui marcadinhos, ó, ângulos de 90 graus, e os ângulos, para mostrar que são iguais, eles colocaram das mesmas cores. Amarelinho aqui, amarelinho aqui. Vermelho aqui e vermelho em cima, para mostrar que os ângulos são iguais. Então, ângulos iguais? Sim. Já coloquei um certinho ali. E os lados, será que são proporcionais? Vamos ver então.
Gente, visualiza a figura sempre na mesma posição, para a gente ter essa noção de proporcionalidade, tá? 2 está para 15, assim como 5 está para 3,75, assim como 6 está para 4,5, assim como 4 está para 3. Eu circulei das mesmas maneiras para vocês visualizarem onde está a proporcionalidade. Então vamos ver onde que está a razão. Qual é a razão entre a figura maior e a figura menor? Ou seja, quanto essa figura aumentou, quanto essa figura diminuiu. 5, eu disse para vocês que está para 3,75. 5 dividido por 3,75 vai dar 1,333 a uma dízima, tá? Ok. Agora, 6 está para 4,5. Vamos ver se a razão permanece igual a gente falou lá no começo. 6 está para 4,5, 1,333, ok. 4 está para 3, 4 está para 3, deu a mesma proporcionalidade, a mesma razão. E o 2 para 1,5 também deu a mesma razão, tá? Então, como todos são iguais, ó, 3 está para 3,75, 5 está para 3,75, 6 está para 4,5, 2 está para 1,5 e 4 está para 3. Sempre na mesma proporção, eles são iguais, proporcionalmente iguais, né? Então, eu digo que essa figura é semelhante, tá? Essa figura maior é semelhante à menor e vice-versa. Eu vou resolver para vocês uns 2, 3 exercícios da apostila, só para vocês terem um embasamento, e o restante vocês vão fazer em folha separada para me entregar conforme a gente tinha combinado, tá bom? Pessoal, ó, voltei, coloquei 3 exercícios aqui para resolver com vocês, número 2, 6 e 9. O 2 é um exercício mais tranquilo, mais facinho, o 6 ele já é um intermediário e o 9 ele já é um pouquinho mais trabalhoso, tá? Ele não é difícil, vocês vão ver aqui, mas ele tem mais itens, ele vai dar um pouquinho mais de trabalho. O número 2 está perguntando assim, ó, determine o valor de x, sabendo que os retângulos são semelhantes. Então, o exercício já me deu que eles são semelhantes. Eu não vou precisar comparar, ver se a proporcionalidade deles existe, ver se os ângulos são os mesmos, porque o próprio exercício já me falou que são semelhantes. Já que são semelhantes, eu tenho proporcionalidade, então, entre as medidas dos dois retângulos, tá? Ou seja, 6 está para 2, assim como 4 está para x. Ou 4 está para x, assim como 6 está para 2. Se eu começo do maior em 1, eu tenho que começar do maior na outra proporcionalidade, e vice-versa. Se eu disser que 2 está para 6, eu não posso dizer que 4 está para x. Se eu falo que 2 está para 6, eu falo que x está para 4, tá? Mas até aí, sem novidade, é o que a gente já vem fazendo mesmo. Então, eu vou começar do maior para o menor. Ele quer saber o valor de x e eu vou dar o valor de x então. O 6 está para 2, eu pego a medida maior com a medida maior e a altura, que é o x, com a altura, que é 4 centímetros, tá? Então, vamos lá. 6 está para 2, assim como 4 está para x. Montou essa igualdade? Regrinha de 3, tá, gente? Então, 6 vezes x, 6x, e 2 vezes 4, 8. X é igual a 8 dividido por 6. Posso deixar assim? Vamos deixar sempre na maneira mais simplificada, tá? Não precisa dividir, que vai dar decimal. Vamos só simplificar. Eu posso simplificar aqui por 2 e aqui por 2. X, então, é igual a 8 dividido por 2, 4. E 6 dividido por 2, 3. Esse aqui é o resultado final, tá bom? Bem tranquilo de fazer. Eu espero que vocês tentem fazer novamente em casa, não só copiem, tá? Porque assim que tudo isso passar, nós vamos ter prova, tudo normal, tá? Agora eu tenho aqui 2 figuras, 2 trapézios. E vamos ver o que está falando aqui o exercício. Ó, determine o valor de x e y, sabendo que os polígonos são semelhantes. Falou que também é semelhante. Em seguida, calcule o perímetro de cada um. Então, aqui nós vamos ter que calcular o valor de x e o valor de y, e depois a gente ainda vai ter que calcular o perímetro dessa figura, eu vou chamar de figura 1, e dessa outra figura menor, que eu vou chamar de figura 2, tá? Só que para eu calcular o perímetro, da figura 1 eu já até consigo calcular, né? Vou calcular até aqui dentro. Perímetro 1, perímetro é a soma dos lados, aqui eu tenho todos os lados, 3 mais 6 mais 4 mais 7.
aqui. Perímetro da figura 1, então, 6 mais 4, 10, mais 7, 17, mais 3, 20. Vou colocar aqui. Perímetro igual a 20 centímetros. Gente, assim como os lados vão ser proporcionais quando as figuras são semelhantes, os perímetros também vão ter que ser proporcionais, tá? Na mesma proporcionalidade. Se a figura 1 é o dobro da figura 2, o perímetro da figura 1 vai ser o dobro do perímetro da figura 2. E assim sucessivamente. Se aumentou 1/3 daqui para cá, o perímetro aumenta 1/3. Tudo bem proporcional na mesma razão, tá bom? Só que aqui, gente, essa figura ela não está posicionada da mesma maneira que essa. Devo posicionar? Precisa posicionar? Eu prefiro posicionar para eu poder visualizar melhor, tá? Então eu vou posicionar. Vou colocar ela aqui, menorzinha. E agora eu vou marcar as medidas. Essa altura é esse X. É como se vocês rodassem a figura, tá? Tentem visualizar esse giro na figura para posicionar ela. A diagonal, olha aqui a diagonal, é Y. X está de frente para Y, ó, X está de frente para Y, ok. Esse lado menor é 1,5. Então, esse lado menor é 1,5. E o lado maior, 3,5. O lado maior, então, 3,5. Tudo aqui em centímetros, gente. Não esquece de pôr unidade de medida, tá? E agora vamos para as comparações. 3 está para 1,5, assim como 4 está para X. Ah, eu quero usar esse aqui de baixo. Pode? Pode usar o de baixo também. 7 está para 3,5, assim como 4 está para X. Sempre na mesma proporcionalidade, gente. Tanto se você usar esse, quanto se você usar esse, tem que dar certo, tá? A matemática a gente sempre fala que tem várias maneiras de resolver o mesmo problema, mas eles devem levar sempre a mesma resposta. Eu vou usar aqui o 3, tá? Então, 3 está para 1,5, ó, no mesmo lugar. 3 está para 1,5, assim como o 4 está para X, ó. O X e o 4 estão na mesma posição. Assim como o 4 está para X. Acabou isso? Regrinha de 3. 3 vezes X, 3x. E 1,5 vezes 4, 6. X é igual a 6 dividido por 3. X igual a 2 centímetros. Já descobrimos aqui o valor de X. Agora falta descobrir o valor de Y e depois calcular o perímetro dessa figura menor, tá? Então vamos lá. Agora eu vou achar o Y, tá? Aqui. Posso usar essa mesma proporcionalidade? Posso. Posso usar uma nova proporcionalidade, esse 7 e esse 3,5? Posso também, não tem problema, tá? Eu vou continuar usando o meu 3 e o meu 1,5. Posso usar agora o X, ó, o 4 está para 2? Pode também, mas é aquela história que a gente sempre fala. Se você tiver errado o valor de X, você vai errar o de Y. Então é bom pegar valores que o exercício já deu, que já é mais certeza que está correto, tá? Então 3 está para 1,5. Assim como 6 está para Y. 6 está para Y. Mesma coisa, vou fazer a regrinha de 3. 3 vezes Y, 3Y. 1,5 vezes 6, 9. Y igual a 9 dividido por 3. Y igual a 9 dividido por 3, 3 centímetros. Já encontrei X, já encontrei Y. Acabou o exercício? Não acabou. Ele pediu X, eu dei, o Y também a gente já achou. Ó, o perímetro dos dois ele quer, perímetro de um também já encontrei. Agora vai encontrar o perímetro do trapézio menor, tá? Como que é o perímetro desse trapézio 2? Que esse é o meu trapézio 2. 1,5 mais X mais 3,5 mais Y. Já encontrei todos os valores. Perímetro 2 é 1,5 mais X vale 2 mais 3,5 mais Y que vale 3. Perímetro 2 é 3,5 mais 1,5 vai dar 5.
5 mais 2, 7. 7 mais 3, 10 centímetros. Aqui, todos os valores que ele pediu pra gente encontrar, a gente encontrou. Eu quis resolver esse exercício número 6 com vocês, porque ele é base para o exercício número 7 e o exercício número 8, tá? Se eu não me engano, ele pede alguns dados que vocês só vão ter depois de resolver o exercício 6. Gente, ó, o último exercício agora, esse exercício número 9, ele tá falando assim. Um pentágono regular foi reduzido na razão de 2/3, conforme vemos na figura abaixo. Falou pentágono regular. Gente, é muito importante essa palavra, regular, porque pentágono, a gente sabe que são 5 lados. Assim como hexágono, são 6 lados. Triângulo, são 3 lados, tá? Pentágono, 5 lados. Regular, iguais. Sempre que eu tiver essa palavra regular, eu tô falando de lados iguais. E, consequentemente, ângulos iguais também. Ou seja, aqui são 2 pentágonos regulares. Se esse ângulo é alfa, esse de baixo é alfa, esse também é alfa e assim sucessivamente, são ângulos iguais. Se daqui a aqui eu tenho x, aqui eu vou ter x, aqui eu vou ter x, aqui eu vou ter x e termino com x também, tá? E falou que ele diminuiu esse pentágono na razão de 2/3, na razão de 2/3, tá? Se ele diminuiu proporcionalmente, então são figuras semelhantes, tá? Se tem essa proporcionalidade em relação à medida, são semelhantes, porque os dois são pentágonos, os dois têm 5 lados, os dois são regulares, os dois têm ângulos iguais e lados iguais. Se diminuiu na mesma proporção, eles são semelhantes, tá? E se eles são semelhantes, a gente já sabe que alfa e beta têm que ser os mesmos, tá? Porque em figuras semelhantes, os lados são proporcionais e os ângulos são iguais. Foi isso que eu coloquei aqui. Alfa igual a beta, são ângulos iguais. Vamos começar. Na letra A, ele pergunta quanto vale alfa, tá? E na letra B, pergunta quanto vale beta. Encontrando alfa, a gente também já sabe quanto vale beta, né? Porque eles são iguais. E eu vou precisar que vocês lembrem aqui de uma formulinha que vocês devem ter aprendido lá no ano passado, em geometria, que é ângulo interno é igual número de lados menos 2 vezes 180. Não esquece desse parênteses aqui, tá, gente? Para poder fazer a distributiva se precisar. Dividido pelo número de lados. Esse n, então, representa o número de lados da figura que eu estou trabalhando. Como eu estou trabalhando com um pentágono, o meu n vai valer 5, tá? Se fosse um triângulo, valeria 3, se fosse um quadrado, valeria 4, tá bom? Vamos lá. Sabendo quanto vale cada ângulo interno, eu sei quanto vale cada alfa desse aqui. Como ele quer saber quanto vale alfa, eu já descubro aqui direto, tá? O ângulo interno, então, ele chamou de alfa. Ângulo interno, ângulo dentro da figura, né? Ele chamou de alfa, que é o que eu vou descobrir agora. N, número de lados, 5 lados, porque é um pentágono. Menos 2 vezes 180, dividido N de novo. Se esse N valeu 5, esse N tem que valer 5 também. Eles são a mesma pessoa, tá, gente? É o mesmo N, é o mesmo número. 5 menos 2, 3. Vezes 180, dividido por 5. 3 vezes 180, vamos fazer aqui no cantinho, ó. 180 vezes 3, dá 0, dá 4, dá 2, dá 5. 540, dividido por 5. Quanto dá 540 dividido por 5? Vou colocar aqui no cantinho para vocês também. 540 dividido por 5... dá 1, dá 0, 4. Gente, ó, vocês se confundem bastante nessa questão da divisão, tá? O 4 não é divisível por 5. Coloco um 0. Aí, eu abaixo esse 0 aqui, tá? E 40 dá 8 e sobra 0. 108 graus, então. 108 graus é o valor de alfa, tá? Aqui. Se alfa vale 108 graus e beta, a gente falou que é igual a alfa, beta igual 108 graus também. E agora quer saber quanto vale o lado aqui na figura número 1. Gente, falou que foi diminuída na razão de 2/3, tá? Na razão de 2/3. Ou seja, vamos aqui, ó. X está para 12. Assim como
Se eu coloco que x está para 12, assim como 2 está para 3, percebam que não faz sentido. Por quê? A figura número 1 é maior que a figura número 2. Se eu começar pela figura número 1, que x está para 12, eu tenho que colocar o maior valor em cima e o menor valor embaixo, tá? E vamos fazer aqui a nossa regrinha de 3. 2x igual a 36, x igual a 36 dividido por 2, 18 centímetros. Ah, mas eu quero usar o 2/3 normal. Pode? Pode também. Aí a gente vai fazer da seguinte forma. 12 está para x, 12 está para x, assim como, agora sim, o menor em cima e o maior embaixo. Tá? Isso é muito importante vocês entenderem essa proporcionalidade. Se eu coloco o menor em cima, nesse caso aqui, eu falo que o x está se igualando a um número menor do que o número de baixo, que é o meu pentágono menor, tá? Se eu coloco o 12 está para x, eu coloquei o menor está para o maior e agora sim, o menor para o maior, menor para o maior. Fazendo de novo, 2x igual a 36, 36 dividido por 2, 18 centímetros, tá? Como vocês preferirem. Agora eu queria que vocês tentassem fazer os exercícios das páginas, aliás, né? 85 até a página 88, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai conversando no grupo do WhatsApp. Tchau, gente!